Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje, dia 3 de outubro, nosso segundo editorial do dia, aquele que sai na hora do almoço, tá? Você sentindo o cheiro aí do almoço, ficando pronto, a mesa aí e aqui ouvindo notícias com a gente. Então, muito bom esse momento, que Deus te dê sempre uma mesa farta, repleta de bênçãos. E vamos lá, hoje a gente separou uma série de matérias importantes para vocês. Hoje a gente vai falar do Argino Bedin. Talvez você nunca viu falar esse nome, não conhece quem é Argino Bedin, mas está relacionado à CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E hoje é a oitiva dele. Ele entrou com habeas corpus no Supremo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre Tarcísio de Freitas, privatização e o imbróglio que está rolando aí com os sindicatos. E a gente vai explicar um pouquinho disso aí também. Delcídio do Amaral. Você lembra do Delcídio do Amaral? Ficou muito famoso o caso dele. Pois é, vai ter que pagar danos morais. E adivinha para quem? Ah, você não sacou? Você acha que é para o povo brasileiro? Você acha que é para a nação? Não é não. Você vai entender muito bem o que está acontecendo, tá bom? Isso e outras matérias que a gente também vai abordar nesse editorial ainda. Bora começar? Não esquece de dar o like, curtir, compartilhar, que isso é muito importante para a gente. E vamos começar com essa matéria da CNN Brasil. Uma coisa básica que nós vamos prestar atenção aqui agora. CPMI ouve nessa terça-feira o pai da soja, de Mato Grosso, empresário suspeito de financiar os atos de 8 de janeiro. Nós estamos falando do Argino Bedin, que é sócio ao menos de 9 empresas e em dezembro de 2022, foi alvo do ministro Alexandre de Moraes. Então hoje a CPMI já tem compromisso marcado. O Argino Bedin, ele é um famoso empresário na região do Mato Grosso, que trabalha com soja, tem várias empresas, e ele, quando terminou a eleição, ele foi um dos que foi considerado responsável por aquelas paralisações das rodovias. Quando todo mundo parou, foi para as rodovias, parou, você lembra? Então ele foi uma das pessoas acusadas de estar financiando tudo aquilo. E agora a CPMI resolveu chamá-lo para saber se ele era um dos financiadores dos atos do dia 8 de janeiro, se ele financiou os atos do dia 8 de janeiro. E aí olha só que interessante, aí você vai analisar comigo se faz sentido ou não a tese da defesa do advogado dele. Eu achei interessantíssima. Em dezembro do ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou bloquear absolutamente todas as contas dele. Ou seja, ele não teve acesso a mais nenhuma conta. E o caso aconteceu lá para o dia 12 de dezembro, lá no começo de dezembro. Então, de dezembro até janeiro, no dia 8 de janeiro, quando aconteceu os casos, ele não tinha nenhuma conta para ele movimentar. Então a defesa alega o seguinte: olha, ele não tinha dinheiro, estava com tudo, bloqueou tudo dele, ele mal tinha condição de se alimentar. E tanto que sofreu graves problemas, inclusive, nas atividades dele. Como que ele pode ter financiado os atos do dia 8 de janeiro? Não tem como ele ter financiado, ele estava sem dinheiro. Essa é a tese da defesa. Aí ela pediu um habeas corpus. O habeas corpus caiu na mão do ministro Fux. Aí o Fux seguiu a mesma linha de todos, com exceção do André Mendonça e do Nunes Marques. Todos os demais, eles falam o seguinte: você é obrigado a comparecer, obrigado, mas você não é obrigado a falar nada. Então todos entendem assim. Já o André Mendonça e o Nunes Marques, que foram os dois indicados pelo Bolsonaro, eles falam o seguinte: não precisa comparecer, não tem que comparecer. Então, a gente começa a entender que está totalmente destoado, tá? O Nunes Marques e o André Mendonça do restante da turma que foi indicado pelas candidaturas petistas aí no passado, tá? E aí, ainda sobre a CPMI, ainda sobre esse tema, nós vamos pegar uma matéria do Metrópolis do Igor Gadelha. E isso aqui ficou meio que escancarado. Para os governistas, o relatório da CPMI dará respaldo a decisões de Moraes. Na visão dos governistas, e esse era o plano,
o relatório da CPMI dará uma chancela política para que Alexandre de Moraes ordene prisões e indiciamentos. Então, o que é a ideia aqui? O que é o cerne da CPMI? Que é esse instrumento de fiscalização que foi, totalmente desconfigurado, perdeu poderes, não tem nem poder hoje para solicitar uma imagem de uma câmera de segurança. Tá? Embora a Constituição diga que tem poderes próprios do judiciário, não tem nada. Isso aí a gente vê que era só letra de lei, balela. Porque na prática a CPMI não tem poder para nada. Para nada, nada, nada. É o que a gente percebe. E aí, a ideia é que o relatório da Elisiane vai servir como fundamento, vai criar um subterfúgio ali para que o ministro Alexandre de Moraes determine um monte de prisões a mais. Então, uma série de prisões a mais serão dadas a partir desse relatório que a Elisiane Gama faz. Ou seja, esse relatório da CPMI vem para agradar o governo e dando mais força para o judiciário, para o ministro, inclusive o Alexandre de Moraes. Tá? Por que o Alexandre de Moraes? Porque ele que tem um inquérito que investiga esse caso nas mãos dele. Tá certo? Vamos falar de Tarcísio de Freitas. Esse sim é um cara que eu acho top das galáxias aí. Tá rolando uma briga sobre a questão do metrô, tá? Matéria do Metrópolis. Lamentável que a população acorde refém dos sindicatos, diz Tarcísio. E a gente vai falar sobre esse tema dos sindicatos aqui, inclusive de uma decisão do STF, tá? O que tá acontecendo, só para você ter noção? O Tarcísio, ele quer fazer a privatização do metrô. Ele quer focar em que a população tenha melhores condições e acesso ao serviço público, ao serviço coletivo de transporte do metrô. E aí, agora os sindicatos estão mobilizando greves políticas, não são greves nada na busca de direito por empregados, eles estão contra a privatização. Então, é ideológico. E aí eles querem fazer uma greve e vão paralisar tudo, ou seja, a população de São Paulo ficará sem o metrô. E aí o Tarcísio escreveu o seguinte: é lamentável que a população de São Paulo acorde mais uma vez refém dos sindicatos, que manobram os trabalhadores do transporte e público excitamente por interesse político e ideológico. Uma greve ilegal, abusiva, na qual nem mesmo a decisão da justiça é respeitada. Eles não respeitam a justiça já faz tempo. E que tem como real objetivo promover o caos e atrapalhar a vida de quem realmente quer trabalhar. Então, foi essa publicação aqui que o Tarcísio de Freitas fez, criticando aqui a atuação dos sindicatos. E aí o Tarcísio deu aquela pitada de veneno contra os sindicatos e contra a narrativa deles, utilizando sempre a boa e velha inteligência. Tarcísio falou, olha, eles estão criticando a privatização do metrô, estão criticando privatizações por questões ideológicas. Mas não é de se estranhar que as únicas linhas que continuarão funcionando são as linhas que já foram privatizadas. Tudo aquilo que ainda faz parte do Estado, que ainda é estatal, estão querendo paralisar e tirando direito da população. Essa turma de servidores públicos, a grande maioria, muitos prestam um serviço muito bom, mas muitos que se alinham com os sindicatos, eles só querem manter regalias, eles só querem manter um alinhamento ideológico. E eles não estão preocupados em momento algum se isso vai ser benéfico ou não para a população. Pensam só no próprio umbigo, e isso é fato. Tanto é que os sindicatos também vão nesse sentido. Olha essa matéria do ranking dos políticos. Sindicatos querem punição para empresa que sabotar imposto sindical. Os sindicatos enviaram um documento ao Congresso pressionando para que empresas sejam punidas caso incentivem recusa do imposto. O STF, ele deu um jump aqui, né? Ele deu um pulo aqui na legislação, permitindo que os sindicatos passem a cobrar um imposto sindical que tinha sido extinto por lei. Tinha sido extinto. Agora você é obrigado a pagar. Caso não queira, você que tem que correr atrás para deixar de pagar. Isso é uma aberração jurídica
sem precedente. Isso aí é teratológico, essa decisão do STF. Acho que nenhum jurista sério apoiaria isso, criar uma compulsoriedade, ou seja, obrigar o trabalhador a pagar e o trabalhador que tem que ir lá pedir para sair. Não, isso é uma aberração. Agora sim, olha, se você quer ser filiado, você vai lá e se filia, aí filiou, você está pagando. Isso é o certo. Mas agora não bastasse isso, teve uma empresa aí, teve um sindicato, né? Empresa não, sindicato, que chegou a cobrar 12% do trabalhador e mais uma multa de 150 caso o trabalhador queria sair. E aí, agora, se a empresa fizer incentivo para que os trabalhadores não paguem os sindicatos, do tipo, vamos fazer uma campanha informando que o trabalhador pode ir lá, pedir a desfiliação, pedir o não pagamento à contribuição sindical, essa empresa tem que ser punida. E isso aqui abriu um precedente muito grande, porque ninguém sabe até onde vai o poder ou não do sindicato. A coisa ficou grave demais. Vamos lá, mais uma matéria agora para vocês. Lembra do caso Delcídio do Amaral? O Delcídio do Amaral, ele delatou o Lula, ele fez denúncias, assim como o Palocci. E agora, o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou que o ex-senador Delcídio do Amaral teria feito falsas acusações ao dizer que Lula tentou obstruir a justiça. Oh, meu Deus. Lembra do caso Bessias, em que Lula, se quisesse, podia assinar? Não, aquilo não foi nada de obstrução da justiça, tá? Delcídio do Amaral acusou Lula de tentar comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, para evitar que ele fechasse o acordo de colaboração premiada na Operação Lava Jato. Em 2017, Lula havia sido condenado a pagar 225 mil em honorários à defesa de Delcídio, após perder a ação em que também pedia danos morais para a delação do ex-senador, mas no valor de 1,5 milhões. Agora, então o Lula entrou com a primeira ação, pedindo 1,5 milhão de indenização contra o Delcídio, perdeu, teve que pagar honorários para os advogados em 225 mil. Agora, ele entrou com a ação novamente e o Delcídio do Amaral o Lula conseguiu rever e ele vai ter que pagar danos morais ao Lula, porque, segundo a justiça, ele mentiu ao fazer a delação. Pois é. É o Brasil de hoje, né? É o Brasil de hoje. Então, será que todo mundo que fez a delação aí contra o governo, contra a PT, contra a Lava Jato, contra a Odebrecht, entre outras empresas, será que essa turma tudo vai ter que indenizar agora? Então, o que eu vejo? Depois da decisão do Toffoli, lembra que o Toffoli anulou as provas lá dos crimes da Lava Jato. Essas empresas poderão pedir o dinheiro que devolveram de volta, poderão pedir danos morais, reparação, e agora? Mas essa, né? Até quem delatou vai ter que pagar. Pois é. É o Brasil, Brasil, Brasil. Grande abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.